Bom dia, Angola, bom dia, mundo, bom dia a todas as famílias com muita alegria. Sejam todos bem-vindos. O nosso consultório está aberto e estamos de volta com o compromisso de informar para a prevenção da sua saúde. Pessoas há que têm dificuldades em lidar com outras. Isso no seu dia a dia, não conseguem cumprir normas, são aquelas pessoas que, até certo ponto, tornam a vida de outras um motivo para que elas possam se distrair. Será que é assim, doutora? Despertei a sua atenção. Mesmo. Bom dia. Bernardo Caçoendo, bom dia. Muito bom dia, Nayol. Bom dia a todos os telespectadores. Ainda bem. Está disposto? Estou sim. Como é que nós podemos tratar a psicopatia? Bem, falar em tratamento não é possível, na verdade, porque não é uma patologia. A psicopatia não é uma doença. Na verdade, ele é um indivíduo que tem um cérebro que funciona diferente. Ou seja, imaginemos que nós temos pessoas que são doentes, pessoas que são normais e o psicopata está no meio. Ele é nenhum dos dois. Qual é o Ele não cérebro de uma pessoa normal? É um cérebro funcional que dentro da conduta social, né, é tido como normal o comportamento dele. O psicopata tem essa disfunção, né? Ele tem uma disfunção porque existe uma desconexão em algumas estruturas do cérebro, né? No caso, estamos a falar do córtex pré-frontal, associado efetivamente com o ventro medial, que é a nossa estrutura que lida com situações de empatia, né? De conexão. Quer dizer, então, o psicopata é alguém frio. Sim. Calculista. Exatamente. Organizado no sentido para o mal. Assim mesmo. Quer dizer, ele perpetua tudo de formas a satisfazer a sua própria necessidade. Sim, ele é um indivíduo que tem um ego extremamente exacerbado. É um indivíduo que tudo o que ele faz é versado a ele. Ele não olha outro ser humano como um ser humano. Na verdade, a relação com os seres humanos está versada em 3 elementos, né? Que é a diversão, o poder e o prazer. Ele só se relaciona por esses motivos. Misericórdia. Que ações é que esta pessoa passa a ter? Bem, vamos lá. É muito complexo a gente definir efetivamente que este comportamento é típico de um psicopata, porque são comportamentos normais, que outras pessoas também têm. Exatamente. Né? São pessoas sociáveis, são pessoas que lidam com todo mundo. Lidam com todo mundo. Lidam. Aliás, cada um de nós convive com 15 psicopatas. Alto lá, acho que temos que passar a vir com o rótulo. Porque é complicado. Então, eu convivo com 15 psicopatas e não sei identificá-los. Isso é um perigo. Imaginemos, a nível de estatística, eles têm 4% da população mundial é psicopata. Onde 1% da população é do nível grave e os outros 3% é do moderado, que é o mais comum, né? É o mais comum e dentro delas, em relação a profissões, vamos encontrar também jornalistas. Estão classificados... Estão. E os empregos, top 10, por exemplo, dos empregos. Sim. Né, que estão escalonados. Exatamente. Existe a maior incidência de psicopata. Sim. Jornalistas, CEOs de empresas, jornalistas políticos. Estão em que nível? O terceiro, o quarto, o segundo? O jornalista está no top 3, top 4. Porque o quinto são os médicos na especialidade de cirurgião. Ok. E top 3? Top 3, CEOs. E top 2? Políticos. E CEO. CEOs de empresas, líderes, donos de grandes holdings e grandes companhias. Muito bem. Quer dizer que temos que... Mas não podemos viver com medo. Não é viver com medo, é saber lidar, embora que fica muito difícil de determinar, efetivamente. Sim. Nem aconselho alguém que não é profissional e dar diagnósticos ou definir ou caracterizar, adjetivar essas pessoas, porque erra-se muito, porque são comportamentos que todos nós temos, só que, por exemplo, um elemento muito típico deles
Sempre que tu veres uma situação que vem acontecer, por exemplo, de morte, alguma coisa que te assusta muito, só o psicopata consegue fazer isso. Por exemplo, esquartejou alguém, matou e guardou em casa. Essas claro, mortes essas mortes estrondosas. Só o psicopata consegue fazer isso. Mas este psicopata já está em que nível? Esse psicopata que faz isso já está entre o grave e o moderado. O moderado a seguir para o grave já faz isso. Ok. Tu tens o leve, né? O leve é aquele que não mata, nem manda matar, mas comete várias atrocidades na sociedade, né? São indivíduos que são completamente... vão criando dificuldade na vida dos outros. Né? E no local de trabalho nós temos que ter atenção a isso, na não empresa é aquele que cria situações para depois queixar-te ao chefe. Quer dizer, vai criando um monte de dificuldade aos outros. O moderado, ele não mata, mas manda matar e vai fazendo um monte de atrocidades, só que ele, quanto mais o nível tiver para frente, mais próximo ele tem prazer também de matar. Já o grave é aquele que tem mesmo prazer dele ser o executante, efetivamente. Mas não podemos centralizar a psicopatia só na morte. São Sim, comportamentos porque a morte acaba típicos. por ser a consequência de todos os outros comportamentos que ele já foi tendo. É o que mais lhe dá prazer, é ver efetivamente o fim, né? Porque ele utiliza os seres humanos como objeto de diversão, de poder ou de prazer. Muito bem, mas isto nós precisamos. Nós estamos numa sociedade em que há muita dificuldade. Dificuldade social, dificuldade de ser e estar, e isso preocupa-nos. Por quê? Porque as pessoas a cada instância, não é? E nós, a psicopatia, feliz ou infelizmente, está inserida na sociedade, nós temos que saber como nos precaver, mas infelizmente parece que não há. É muito difícil de assim ser, mas é olhar aquelas pessoas que volta e meia você vê que ele está a ter reações do tipo muito ego exacerbado. Nunca erra, está sempre a apontar que o erro é seu. Ou seja, é um indivíduo que ele se sente o perfeito. Perfeito. Porque ele é o irmão do narcisista, né? Ele é um indivíduo que não sente ansiedade, né? Raramente demonstra medo, é frio. São várias características, só que nunca você pode ficar apenas por um elemento. Sim. São vários elementos que ainda assim só mesmo um profissional para determinar o diagnosticá-lo, até porque isso não é doença, né? É um cérebro simplesmente que funciona mal. Mas antes queria efetivamente dizer, ele faz parte do transtorno da personalidade antissocial. Sim. E que antes tinha uma outra caracterização que era dos sociopatas. Os sociopatas são aqueles que não nasceram com um cérebro disfuncional, mas devido ao meio ambiente ou alguma lesão no córtex pré-frontal, que vai estar associado ao sistema mesolímbico também, caso for, e que venha a desenvolver isto, ou pessoas que cresceram num ambiente, por exemplo, em que a mãe é prostituta ou uma funcionária de sexo, e o pai é um assassino ou um burlador, ou um humilhante, e que vive, por exemplo, negligência. Essa criança vai se moldando nesse contexto e o cérebro dela começa a desensibilizar alguns circuitos, né? Pode explicar-nos aqui, não é? Já que temos aqui o cérebro, se calhar vai elucidar melhor as pessoas. E também gostaria de saber se acaba por ser um problema de saúde pública. Sim, é um problema de saúde pública no sentido de que ele vai lesar outras pessoas, mas Exato. não de que ainda não foi tido pela OMS. Não é doença. Nunca sequer vai se diagnosticar como doença. Ótimo. Porque não existe sequer um tratamento que venha a fazer com que isso passe. Não há cura. Aliás, não tente sequer entendê-lo. Ele vai te deixar doente. Muito bem, mas queremos entender a mente, a forma como ela processa, ou seja, aquilo que o Bernardo estava a dizer, não é? Como é que nós podemos identificar? Pois, essa parte aqui chama-se córtex pré-frontal. É a estrutura do nosso cérebro versada à nossa razão, ao nosso planejamento, e ele é que processa a nossa empatia, a forma social de lidar, certo? Mas aqui para dentro, permita-me. Sim. Isso. Aqui, neste canto aqui, é exatamente a parte medial, o verso medial. Esta estrutura aqui é que lida com a empatia.
nele ele não comunica com a amígdala, que é o circuito de medo e pânico. Por isso é que ele não sente medo nem sequer pânico. Ou seja, tu podes fazer tudo, ele está na dele, frio. Numa linda calma. Sem problema algum. E ainda ri na cara do perigo. Normal, normal. Ele, aliás, um dos objetivos é exatamente rir, né? Normalmente, ou diante de si, ou depois, caso ele não tenha concluído o objetivo, mas está a passo. Então, esta parte toda aqui, né, é nosso sistema mesolímbico, né, que lida com todo o nosso circuito de emoção. Existe uma desconexão nessas estruturas, seja o córtex pré-frontal e o sistema mesolímbico, né? Aqui essa parte dorsal, né, que liga a nossa espinha dorsal, é exatamente a fonte de toda a informação que passa pelo nosso cérebro e também o nosso sistema vital, né, que é regulado, que também tem conexão com o nosso cerebelo, que são essas duas estruturas. Exato. Que lida com o equilíbrio do nosso corpo, não só o equilíbrio a nível motor, mas nosso equilíbrio também, tanto emocional, ela coordena de como é que tu estás quando existe um desajuste, né, a nível de neurotransmissores, né? Então, a nível da psicopatia, são os dois circuitos mais evidentes. Isto quer dizer que o indivíduo já nasce com esta condição? Sim, ele nasce com esta parte aqui, o nosso o medial do córtex, que não comunica com a amígdala cerebral, que é a estrutura do medo. Não tem como fazer uma operação reversível? Não. Não existe. Até agora, por exemplo, não é possível. Não se conseguiu fazer. Porque a gente olha assim, parece algo muito simples, né? São muitos neurônios, né? São muitíssimos neurônios que tem aqui. A parte do nosso cérebro que contém 80% dos nossos neurônios é exatamente nos cerebelos, né? Nessa parte que lida com a nossa parte vital. E tanto é que a gente pode ficar... Olha que só 2% dos neurônios encontram-se na nossa parte vital. Por isso é que tu vês que o indivíduo não fala, mas está vivo. Sim. São a parte dos neurônios mais potentes, se assim dizer. Então, existem muitas redes neurais que são muito sensíveis, artérias, é muito Infelizmente difícil. ainda não conseguimos ter uma operação reversa. Não. Mas, no entanto, o ser humano nasce com este estado, sim, cresce com este estado e morre com este estado. Diante da sociedade em que ele for inserida, como é que nós podemos identificar que, ou melhor, quando criança, já temos criança em estados graves? Temos. Nós temos crianças que já apresentam sinais, mas não pode ser diagnosticado, nem sequer para o profissional. Né? O profissional, normalmente para a criança, fala simplesmente em comportamento desviante ou distorcidos social e que tem que lidar com um profissional que é para... Não se diagnostica criança com psicopatia. Não, visto que simplesmente tem comportamento adverso, né? Muito bem, doutor. Mas crianças o doutor vai apresentam continuar, sinais evidentes. Claro. Eu depois digo os sinais. Vai dizer sim. Nós queremos que as pessoas estejam bem esclarecidas em torno deste assunto, porque a psicopatia é algo que afeta a qualquer um de nós dentro da nossa sociedade. Mas é hora de você conectar-se, visitar as nossas redes sociais e voltar connosco, porque é um até já. Estamos de volta e nós estamos a falar sobre psicopatia, que é um assunto muito sério, não é? Está aqui conosco o Bernardo Caçoende, que é psicólogo e hipnoterapeuta. Bernardo, voltando aqui à nossa conversa, já explicou-nos como é que o cérebro funciona. É um estado, infelizmente, que a pessoa nasce, não tem como reverter. Falávamos sobre as crianças. Existem crianças que são diagnosticadas, sim, o tal transtorno, mas como é que ela passa a ser psicopata? Ou quando é que ela passa a ser considerada como uma psicopata? Pois, criança não se dá diagnóstico de psicopatia, mas sim de um comportamento distorcido, né? Dá-se o diagnóstico quando ela é adulta. Só adultos é que pode se determinar efetivamente que este é um psicopata em função do histórico que vai se ter, o comportamento que se dá. Então, em criança, os sinais evidentes, por exemplo, aquela criança
que oferece-lhe um animal qualquer, por exemplo, imagina que oferece-lhe um pássaro e de repente ele enrola o pescoço do pássaro e quando pergunta, diz, não, na frieza, não demonstra afeto nem remorso sobre o que fez, né? Ele é normal, só girei, quis saber o que é que acontece depois de girar. Por exemplo, está na piscina com outros meninos, repara que ninguém está a coisa, empurra outro menino para a piscina. Por exemplo, aquele ego embora que é comum, atenção, não pode se partir por ali, mas é um sinal, aquela criança que ele tem o mesmo brinquedo, o outro menino está com coisa, ele vai e recebe, não quer. Não partilha. Não partilha. Porque ele começa a centralizar tudo. Sim, é um ego exacerbado, tudo tem de ser melhor. Aquela criança que na brincadeira de avaliação, por exemplo, vamos ver quem, sei lá o quê. Se ele falha, ele fica chateado, não quer mais brincar. Atenção. Não sinais. É determinado, não é algo que vista aquela criança e diz que é. Não é isso. Não é isso. São vários sinais Exato. que podem ser indicadores para tu dizeres, ok, vou prestar atenção no meu filho para levar para um psiquiatra infantil. Isto acaba por levar-nos a crer que existem perfis. Perfis de... Não percebo. Há um perfil. Sim, existe um perfil. Para Sim. este tipo de pessoas. O mais evidente, falta de empatia. É a característica típica. Ele não sente remorso. Ele faz alguma coisa que todo mundo espanta-se e acha, tipo... E ele... Por exemplo, para adultos, né? Dificilmente ele vai ser um psicólogo ou um conselheiro, ele não acha graça nisso. Não tem piada. Sim, porque ele não tem afeto, não tem empatia. Sim, ele acha desnecessário ou engraçado ou ter, por exemplo, você ir falar com ele sobre família, mulher, filho. Ele está a chorar porque te traíram, por exemplo. Mas essas pessoas acabam por ter relacionamento? Sim, eles têm família. Só que ela arranja a família como um álibi social. Ou seja, é para as pessoas dizerem assim, não, ela até tem família. A família para ele é um símbolo de posse ou de álibi. Para que ele esteja dentro da sociedade, não lhe veem como um maníaco, como tal. Como tal. Mas o central para se definir o indivíduo que não sente remorso, não sente empatia. Muito bem, doutor. Nós vamos agora entrar para o nosso quadro Doutor Responde. É momento de você saber ou fazer as suas perguntas para que o doutor possa responder. Aqui o Bernardo vai responder, então olhos na tela. Doutor, quais são os sinais de um psicopata? Doutor, como é que funciona a mente de um psicopata? Quais os sinais e como funciona a mente? Bem, foi o que nós já abordamos aqui. A mente funciona diferente do comum de uma mente normal. É uma mente que não tem o circuito, como eu disse há pouco tempo, o circuito versado à empatia, né, que está a parte do córtex pré-frontal ventromedial, que é esta parte aqui. Ele não comunica com a amígdala, por exemplo, para sentir aquele medo que nós sentimos diante de uma outra pessoa que nós não conhecemos ou algum evento qualquer, né? Ou o nervosismo. Ele não tem isto, né? Tanto é que uma das formas dos profissionais, principalmente colegas que trabalham para a psiquiatria, utilizam, imagina, põem numa sala, né? Imagina que são vários detentos numa cadeia, por exemplo. E fazem passar um vídeo em que aparecem cenas diversas, cenas em que alguém está a rir, alguém está a chorar, alguém, de repente, um animal a devorar o outro, mortos, pessoas a matarem. Ele não vai mudar o rosto dele. Típico, ele não vai mudar. Já o comum, do normal, você tende a alterar, né? Sim, tem que ter uma reação. Algo alegre, você... As tuas microexpressões faciais vão mudar. Ele não muda, ele fica direto igual. E se tiver alguma alteração na parte de morrer pessoa, ou matar pessoas, ou ver pessoas mortas, uma satisfação. Ele sente prazer nisto mesmo. E quanto mais grave for o ferimento, a morte, ou a forma como a pessoa é morta ou morrer, maior é o prazer, que chega ao ponto de ser até excitante, ou seja, de masturbar-se mesmo.
Misericórdia. E quais as características, não é que era a outra pergunta? Pois a característica é esta, é que é um indivíduo que não tem empatia, Sim. é um indivíduo extremamente egocêntrico, nunca aceita que está errado, porque ele olha para nós como antiquado, ele acha que ele é o certo e nós é que somos errado. Ele acha que bom, o mundo não precisa de vocês, o mundo precisa de pessoas como eu. Né? Nossa, estamos a mais no mundo. Sim, Vamos a é mais típico, um VT. né? É muito típico deles. Doutor, o que é que torna alguém psicopata? Doutor, é possível um psicopata mudar de comportamento? Ok. O que torna alguém psicopata? O que torna alguém psicopata? Bem, o psicopata, ele não torna, ele nasce e desenvolve e morre, né? Morre assim, psicopata. Existe uma outra nomenclatura que já foi, né, retirada da definição, que é o do sociopata, que é um indivíduo que adquire em função do meio, do ambiente, que eu falei primariamente, né, já falei antes, que o indivíduo que tem uma mãe, né, que é alcoólatra, ou uma funcionária de sexo e o pai é traficante, ou seja, criança que cresce negligenciada e num meio em que tem tudo o que é nocivo. Provavelmente ele venha a ter isto, ou indivíduos que sofrem uma lesão no córtex pré-frontal ou no sistema mesolímbico. Muito bem. Então, será que há probabilidade dele mudar de comportamento? Não. Nenhum dos dois. Nem o que nasce, nem o adquirido. Muito bem. Estão assim respondidas as questões. Obrigada por ter participado deste quadro. Continue conosco porque muito ainda temos a falar e também pode fazê-lo nas nossas redes sociais. Bernardo, por que é que a medicina em si não intervém nestes casos? Porque trata-se de uma lesão em circuitos que são extremamente complexos, pelo menos até hoje. Provavelmente, se tiver que existir, vai ser muito dependente da tecnologia, né? É muito complexo, são áreas muito complexas de serem intervidas, né? Muito por conta da própria localização, a especificidade da funcionalidade desses circuitos. Olha que está muito próximo das zonas vitais. Exato. Então, não tem como. É um risco muito grande. Bernardo, eu vou pedir agora que dê os seus conselhos, porque psicopatia é algo que para nós é muito sério e muito importante. Pois, eu queria, antes de deixar os conselhos, trazer muito mais para o mundo acadêmico, porque existem muitos colegas que ainda têm muita dificuldade de poder diagnosticar e lidar com ela. Dizer que na DSM-5 a classificação certa é o 301 no elemento 7 e no CID é o F32, né? Só para ir para os colegas poderem aprofundar melhor e lidar com isto, porque tenho estado a ter contato com alguns colegas que têm muita dificuldade em lidar com este capítulo, né? Com este capítulo. Conselhos é que tenhamos cuidado com as nossas relações, né? Dizer que o psicopata ele é irmão do narcisista, tem características muito típicas, porque os dois são extremamente egocêntricos, que tenhamos em atenção indivíduos que são extremamente assertivos, os nossos líderes religiosos, por exemplo, né? Líder religioso, aqui dizer as profissões que são mais acometidas ou que apresentam maior número de psicopatas, jornalistas, militares, polícias, médicos, neurocirurgião, esses são aí os que mais apresentam esse quadro. Continuando a nível de conselho, é que sejamos muito mais cautelosos, né, em lidarmos, sendo que 15% das pessoas que convivem conosco apresentam esses elementos. Então, vamos ter mais cautela nas nossas relações humanas. Vamos ter mais cautela, sim. Conselhos passados, conselhos acatados. Obrigada a si por se ter juntado a nós. Hoje falamos sobre psicopatia, que é uma patologia, ou seja, é um estado em que alguém pode encontrar-se.
Visite as nossas redes sociais, já sabe que nós estamos presentes em quase todas elas aqui a veicular no nosso rodapé, as do doutor também. E já sabe que também temos o nosso portal giranoticias.com, onde é a extensão praticamente tudo o que é notícia e informação passada aqui na TV Girassol. Também pode ouvir-nos na 102.7 em frequência modulada FM. Rede Girassol Angola também está no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Hoje ficamos por aqui e vamos terminar com o nosso habitual brinde. Tchau, tchau, beijo, beijo.